Olá, meu povo. Obrigado, João. Oi, Paulita. Oi, Vivian. Seja bem-vinda. Que horas são? Mãe 12. 22. 12. Olá, meu povo. Vamos aguardando o povo chegando. E de 15 em ponto a gente começa, tá? Então, meio-dia e 17. Eu vi, tinha visto antes. 2 minutinhos aí pro povo chegar. Vixe, tinha esquecido esse detalhe do brinquedinho. Esse aqui. Não dá interferência? Não, né? Quando você não começa a fazer. Olá, Michael. Seja bem-vindo. Hoje vamos falar dos pais sanguíneos e filhos coléricos, né? Nós estamos hoje nessa semana aí de filhos coléricos. Como que é essa relação dos filhos coléricos? Então, hoje será com os pais sanguíneos. Como que é isso daí? Deixa eu ver, tem sanguíneo aqui? Não, não tem sanguíneo aqui. Pelo que eu conheço, né? Ai, Senhor. A Ana é uma colérica quase sanguínea, gente. Eu disse, sou de Deus. Eu era de sangue. Não. Teu pai deixou a umidade dele no céu. Graças ao teu pai você tem uma umidade. Só que também essa umidade aí que te dispersa também. Davi tá aqui junto, pode conversar. Aê! Então temos um sanguíneo aí. Davi é a... Nossa senhora, olha os coléricos, gente. Olha os coléricos. Você viu o que o Mike falou? Ele me ouviu? Não. Eu acho que ele te ouviu. Mike, você falou a mesma coisa que a Ana aqui, cara. Que raiva. Vocês não me irritem. Não me irritem. Oi, Karina. Tudo bem? Tua amiga aqui dando vexame aqui. Falando que ela não é nenhum temperamento, ela é de Deus. Concordo com a Ana lá. Vocês não prestam, gente, pelo amor de Deus. Vamos aqui, né? Nós somos sanguíneos, né, filho? Vamos falar dos pais sanguíneos? Ó, a Karine tá mandando um beijo lá pra você. Beijo, cara. Gente, vamos começar então? Vamos começar. Oi, Amanda. Quanto tempo? Saudade de você? Opa! Ê, Napá. Dando trabalho já aqui. Calma aí, gente. Já vamos começar. Ah, deu certo. Vamos lá. Então, vamos começar hoje, né? Essa semana nós demos início
aos filhos coléricos, né? E a relação com os pais dos diferentes temperamentos, né? Ontem nós acabamos falando, né, dos filhos coléricos, né? Estamos na semana dos filhos coléricos com os pais coléricos, né? Então, podemos fazer hoje algumas relações entre os pais coléricos e os pais sanguíneos hoje também, né? Já que vocês estão cada dia mais craque aí nos temperamentos, né? Então, vamos lá. Hoje, nós vamos falar de 2 temperamentos que têm em comum o quê? A quentura. A quentura. Vamos novamente aqui lembrar? Quente, frio, úmido e seco, né? Nós vamos estar na parte superior, que é o quente e o úmido, que é o caso do sanguíneo, do pai sanguíneo, e do quente e seco, que é o caso do filho hoje. O filho que é colérico, né? Colérico. Esse filho que tem um aporte sequinho ali, né? Esse aporte seco, né? A gente vai entender ao longo da live aí o que isso implica na relação entre os dois, tá? Mas o que nós podemos já deduzir? Que ambos são quentes. Eles têm em comum, ambos são quentes, né? Ou seja, facilita, vamos dizer assim, uma comunicação. Ambos conseguem expandir, ambos conseguem falar, né? Só que o que facilita essa comunicação, dá uma comunicação gostosa, uma comunicação leve, é a umidade do pai sanguíneo, né? Essa umidade, lembre-se. Então, pai sanguíneo, úmido e quente. Filho colérico, seco e quente, beleza? Então, nessa relação, a gente vai perceber que essa qualidade ali do sanguíneo vai dar essa alegria, essa leveza para a relação entre o pai sanguíneo e o filho colérico, né? Isso daí vai facilitar muito, né? Por quê? Porque essa diferente, né, do pai colérico, o que acontecia do filho colérico com o pai colérico? Ambos expandiam, né? Igual sanguíneo e colérico, né? Ambos expandem. No entanto, esse aporte seco em comum leva ambos a um confronto muitas vezes, né? Porque cada um vai querer impor a sua ordem ali, ou seja, a forma que ele dá ordem para o caos, né? Esse componente seco. Então, essa umidade do sanguíneo vai ajudar muito a não ter uma relação de confronto e nem uma relação explosiva. O pai sanguíneo vai conseguir ter essa facilidade de ajudar esse filho colérico a lidar com as coisas de forma mais leve, né? Porque o colérico ali, ele tem uma expansividade, só que ele tem uma disposição a uma competição, né? A sempre estar competindo. Lembra que eu falei que o colérico ele se posiciona no mundo? A visão de mundo do colérico é como de um soldado, aquele que está pronto, aquele que sempre deseja que a missão dada é a missão cumprida e assim por diante. Então, esse é o colérico. Só que esse filho ele tem isso natural nele, né? Então ele vai sempre atender a lidar dessa forma nas suas relações, seja na relação ali com o pai, seja na relação dentro da escola, dentro do seu esportes, ele sempre vai lidar dessa forma, né? E o que o filho, o pai colérico vai poder ajudar muito esse filho, o pai sanguíneo vai poder ajudar muito esse filho colérico a dar mais leveza para essa vida, tá? A dar essa leveza do quê? Essa leveza de fazer ele entender que nem tudo é uma competição. Nem tudo ele precisa confrontar. Ou em tudo ele vai competir, tá? O filho colérico vai ter essa tendência. Então esse confronto, essa explosão muitas vezes vai ser amenizado por conta que é a qualidade desse pai, esse pai sanguíneo, essa umidade vai umedecer essa secura do filho,
né? Então, o que o pai vai poder ensinar? O pai vai ensinar, né, que a vida pode ser mais leve, mais tranquila, tá? Que ele pode ir brincar com o filho, ele pode com os amigos, né? A criança colérica pode brincar com os amigos, e nem sempre as outras crianças vão estar confrontando elas, ela não precisa estar competindo, tá? Ela não precisa estar competindo. Ela pode envolver-se, né? Porque quando você está competindo, se você coloca numa posição de competição, você pouco se envolve com a outra. Você está mais preocupado em ganhar, né? Em sobressair. Então, não precisa, né? Você, filho, pode ir lá brincar, pode se envolver, pode se entreter. Porque se você estiver sempre na posição de competição, você não vai se entreter. Você sempre vai estar naquela tensão, né? E outra coisa que o pai sanguíneo vai poder ajudar esse filho colérico é fazer com que ele escute os demais. Ou melhor, deixar os demais se expressarem. Por quê? O que acontecia ontem na situação, por exemplo, do pai colérico e do filho colérico, né? Ambos queriam se expressar, né? Sem muita preocupação se o outro estava afim ou não, né? Devido à secura. Mas hoje o pai sanguíneo vai ajudar muito o filho nessa capacidade de deixar os outros se expressar. Por quê? Porque o pai sanguíneo vai deixar o filho se expressar, tá? Não quer dizer que o filho não precisa ser competitivo, vamos dizer assim, ter uma certa competição. Porque isso é do temperamento dele, eu não posso tirá-lo do temperamento dele. Eu preciso instalar bem esse filho no temperamento. Que é bom competir, mas nem sempre. Tá? Porque senão ele vai estar num estresse danado na fase adulta dele. Porque passou uma vida toda na competição. E competição gera estresse. Porque nem tudo sai como você gostaria. Pouco controle a gente tem das coisas. As coisas acontecem e eu não sei lidar com aquilo. E outra coisa que é importante, né, só para deixar esse alerta aqui, o pai precisa formar esse filho na virtude da generosidade. Entendeu? Na virtude da generosidade. Eu vejo, né, alguns pacientes meus que são coléricos, por exemplo, né? E eles vão contando a história deles, por exemplo, de quando eles eram crianças, né? Quando eles eram crianças, eles tinham uma tendência a atropelar, principalmente aqueles que eram um pouquinho mais lentos, por exemplo, né? Eles tinham a tendência a atropelar. Por quê? Porque eles têm um bom rendimento. O colérico, ele tem essa capacidade de agir com facilidade, pegar as coisas com facilidade, porque esse aporte seco, né, que é quase um elemento também da terra ali, né, não só do fogo, mas da terra também, essa secura ajuda com que ele grave aquilo que o professor está falando, uma orientação dada, né? Então ele vai ter essa capacidade. Só que nem todas as crianças são assim. Tem criança que vai demorar um pouquinho mais. Então, esse pai ajuda esse filho a ter atenção para as demais crianças. Por quê? Porque vai formar ele no espírito de liderança. Porque o líder não é somente aquele que anda à frente. Às vezes vai andar no meio, às vezes ele vai andar atrás, né? Então, esse é o espírito de líder. E você vai instalar essa criança colérica no temperamento dela, sendo o quê? Sendo líder, sendo esse fogo que aquece e ilumina, não só queima, né? Com rapidez, sem olhar para trás, né? Não, mas levar essa criança a ter esse olhar generoso de doação, de doar-se ali. Por quê? Porque para um colérico é um doar-se ali muito ferrenho. Por quê? Porque não é natural dele. Ele vai tocar a vida dele com muita tranquilidade sozinho. Né? Mas o que causa isso? Uma autossuficiência. Né? E essa autossuficiência muitas vezes vai prejudicar ele lá na frente. Né? Então essa generosidade de realmente se doar, né? Da compreensão, levar esse filho... o filho pode até falar, mas ele é muito lento, pai, ele não presta atenção e tal. Beleza, filho, mas cada um no seu tempo.
né? Cada um no seu tempo. Você vai orientar ele assim, olha, você tá ali, beleza, maravilha. Só que não tem sentido você chegar lá na frente sozinho, né? A tua vida foi feita para ser doada, né? E você vai ajudando aos poucos o filho nessa generosidade. O pai, lógico, né? Aí o pai sanguíneo ele também precisa ser generoso, né? Nessa vida de doação dele também. O filho vai observar muito isso daí, tá? O filho vai observar que esse pai está se doando, tá? Então vai melhorar aquela convivência, aquela relação boa com os demais, com as demais crianças, né? Vai dar essa umidade, porque a umidade é o quê? Lembra-se, gente, o que é a umidade? É envolvimento, é deixar-se envolver, tá? Então você vai ensinar ele a se envolver, não somente competir, mas a se envolver, tá? Esse aspecto úmido do pai sanguíneo, obrigado. Esse aspecto úmido do pai sanguíneo vai levar o filho a relaxar, a esse filho colérico a relaxar, porque quando ele está diante de outro temperamento, ou seja, que seja incomum ao dele ou um melancólico, esse filho colérico ele vai se armar, porque ele está diante de um outro temperamento seco, entendeu? De um outro temperamento seco. Então ele vai tender a combater, entende? Ele vai tentar combater. E isso daí, esse combater dele ali, vai gerar algum estresse, um ambiente pesado, né? Mas com esse posicionamento desse pai que dá a condição para ele falar, que dá a condição para ele se expressar, isso daí vai fazer com que ele se desarme, entendeu? Que ele se desarme, que ele não vai precisar combater, que ele não vai precisar lutar naquele momento. Por quê? Porque aquela pessoa, com aquela umidade diante dele, né, está se deixando envolver, está se envolvendo na dor daquele colérico. E nisso, nessa relação com o pai, nessa relação úmida de envolvimento, de deixar-se envolver, né, e de se envolver, o filho vai criar. Lembra que eu falei daquele aporte? Aquele aporte ele é muito criado na relação com os pais, né? Aquele segundo que o pessoal fala, Simon, existe um segundo temperamento? Não, existe um aporte desse suposto temperamento secundário, né? Então é um aporte, você não pega ele inteiro. Então você vai pegar, por exemplo, essa umidade e essa umidade vai ser muito importante para o colérico. Vai tornar ele cada vez mais líder. Cada vez mais líder. Porque o líder ele precisa desse envolvimento. Então esse desarme vai ser fundamental, minha gente. Tá? O colérico vai estar relaxado. Né? Eu vejo quando eu estou numa relação com pessoas coléricas, né? Essa coisa assim de ele não se preocupar de às vezes ter que ser polido, né? Porque, lógico, o sanguíneo ele também é muito afetivo, né? Então, o que eu digo quando ele é afetivo? Ele tende a se mover pelos afetos. Por quê? Por conta do apetite concupiscível que muitas vezes está como que é? Na linha de frente da vida dele, tá? Então, esse apetite concupiscível que busca os bens mais fáceis é muito característico de alguém que se move pelos afetos. Se eu tô com vontade de comer, eu vou comer. Se eu tô com vontade de fazer certa coisa que me dá prazer, eu vou fazer, né? Então, o que acontece? Essa umidade, então, às vezes traz... Aí esse pai sanguíneo, ele precisa estar maduro, entendeu? Ele precisa estar maduro, porque se ele for uma pessoa muito afetiva, às vezes aquela grosseria do filho vai levar ele a ficar doidinho. Você quer fazer uma pergunta? É nesse sentido. Por exemplo, o filho colérico tem essa questão da competitividade.
E o pai sanguíneo, quando imaturo, ele pode crescer e querer continuar sendo o centro. Como que ele vai trabalhar com isso, sabe? Podendo ver que o filho dele pode ser melhor que ele em alguma coisa? Exatamente, né? Aí o pai sanguíneo, ele vai precisar trabalhar a vaidade dele, né? A vaidade, por quê? A Ana falou assim, né? Não sei se vocês escutaram, mas ela falou assim que como que o pai sanguíneo vai lidar com essa competitividade do filho, porque o filho, claro, vai querer competir e ele vai sobressair em alguma coisa, né? Então, o pai sanguíneo tem que estar maduro, saber que a primeira referência do filho ali, ou seja, a meta de ultrapassar daquele filho sanguíneo é você. Então, e olha, tenha em mente uma frase que eu acho muito boa. O mestre só é bom quando o seu discípulo consegue o passar, né? Ser melhor que ele. Ou seja, é sinal que ele ensinou bem, né? Então, quando você tem um filho ali que é competitivo, né? Ele vai pegar e vai querer ter essa competição, né? E você vai... Olha lá, o Davi gostou do teu comentário, né? Ele vai ter essa competição e você vai precisar sempre validar ele. Porque se você, por exemplo, nessa grosseria do teu filho, ou nessa... E quando eu digo grosseria, não é uma grosseria, gente. Às vezes é uma praticidade. Ele não está se importando como as coisas estão chegando até você. Ele está preocupado em fazer, está compenetrado em resolver aquela situação. Então esse filho ele vai com certeza ultrapassar você, né? Então, no caso do pai sanguíneo, ele vai ter que ter essa maturidade. É aquilo que eu falei ontem, já para os pais coléricos. Alguém tem que ser o maduro da relação, né? Alguém tem que ser o maduro da relação. Então essa coisa do sanguíneo ser afetivo, né? Muitas vezes o filho colérico não é que ele não gosta de você, é que ele é prático. Para ele não é um valor, né? O elogio, né? Mas, no entanto, ele gosta. E você precisa dar validações a ele, né? Orientá-lo. Dar essas validações para que ele saiba se localizar. Aqui rola muito isso. Eu sou muito competitivo. O Davi é competitivo também, né? Essa competição não é natural em você, Davi, né? Porque você é um sanguíneo, né? Essa competição muitas vezes ela vem não de algo que é inato do teu temperamento, mas às vezes realmente de tô ficando para trás, né? Ou sei lá, tô perdendo a atenção, entende? Então é aquilo que a gente falou, alguém tem que ser o maduro da situação. Que horas são, amor? Só para me orientar. Gente, eu vou abrir para perguntas aqui, porque hoje eu estou com o tempo bem escasso, né? E queria ouvir vocês também, a dúvida de vocês. Então, só para fazer um resuminho, enquanto vocês vão bolando a pergunta de vocês, né? Lembre-se, qual que é o fator principal que vai ajudar muito esse pai sanguíneo? A sua umidade. Essa umidade que vai deixar o seu filho expandir, né? Vai ensinar ele também a deixar as outras pessoas a se expressarem, porque ele está vendo isso em você, né? Essa umidade que vai gerar uma leveza na relação entre vocês dois e entre o seu filho, né? Que vai se relacionar por meio da leveza, né? Isso daí, olha lá, como ajudar no sanguíneo competitivo demais. Isso daí deve ser do futebol, viu, Viviane? Às vezes a pessoa vai criando essa coisa do futebol, né? De nunca perder, né? Buscar nunca perder e daí leva para dentro de casa. Então, essa umidade vai ensinar também que nem tudo na vida é competição. Pode ter a vida um pouquinho mais leve, mas não deixa eles perderem. Não deixa ele perder esse senso, porque é próprio dele, gente. Eu não posso abafar esse temperamento muito rico, né? O colérico tem um temperamento muito rico. Muitas vezes até mesmo os sanguíneos queriam ser como os coléricos. Do quê? Por quê? Porque os coléricos muitas vezes dão resultado, né? E não se preocupam tanto, né, com aquilo que os outros estão pensando. E isso daí são coisas que às vezes impedem os sanguíneos de alcançar os seus resultados,
de paralisar naquilo que os outros estão pensando dele. Por quê? Porque essa coisa do envolvimento para ele é muito importante. Já para o colérico não é. Não é tão importante assim, entendeu? Então ele vai ter essa capacidade de aprender também com o colérico. Essa secura, né? De, puxa, olha, beleza, eu preciso ter uma boa convivência. Mas o primeiro lugar é a verdade. É aquilo que eu necessito fazer, né? Então, passa por cima de tudo isso, né? Beleza, minha gente? Temos pergunta? Temos pergunta ou não temos pergunta? Quer fazer uma pergunta, amor? Tá bolando? Não, se os pais, né, naturalmente são mais velhos e precisam ser os mais maduros, isso em relação a todos os temperamentos. Como, provavelmente você já tenha falado isso, né? Mas como o pai deve trabalhar isso no decorrer toda a sua vida para conseguir ser uma pessoa madura? Para conseguir extrair o melhor do seu temperamento, que não é o centro ali, não é a essência dele, mas está ali, para que ele consiga ser um pai. Isso não precisa ser somente dentro do matrimônio, na hora que chegar no matrimônio e nem ser pai, né? A pergunta da Ana foi a seguinte, gente. Como que o pai se prepara para essa maturidade? Porque como eu já havia falado nessa live, nas lives anteriores, esse pai, ele precisa ser o maduro da relação. E como se preparar? Essa pergunta da Ana é bem importante. Como se preparar, né, em relação a tá engraçado esse pai aqui. Ele aprontou aqui. Tá, mas voltando aqui. Dispersei, desculpa, gente. Essa parte úmida minha aqui que me incapacita de ficar focado. Como que esse pai precisa se preparar, né, para ter essa maturidade? Minha gente, nós temos muitas vias. Mas sabendo que, assim, a todo momento, né, nós estamos em busca, ou devemos buscar, pelo menos, né, aquilo que é belo, aquilo que é verdadeiro e aquilo que é bom. Isso daí, ao longo da nossa vida, a gente vai fazendo isso. E em cada fase da nossa vida, né? Na infância, se você não teve a possibilidade de buscar aquilo que é bom, belo e verdadeiro, você chega à sua adolescência. Chegou na sua adolescência, buscou aquilo que é belo, aquilo que é bom, aquilo que é verdadeiro, não conseguiu, chegamos na fase adulta, vamos ali na fase, vamos dizer, na juventude, né? Vamos dizer que é a vida de cada um aqui. Buscar aquilo que é bom, aquilo que é belo, aquilo que é verdadeiro. Em cada fase da vida. Por exemplo, né, nós estamos, principalmente, uma coisa que ajudou muito eu com a Ana, dentro da nossa relação. Quando nós começamos a trilhar um caminho, né, de maturidade mesmo no relacionamento. A gente, jovem, né, a gente começou a trabalhar, por exemplo, a castidade. O que é a castidade? Né? A gente lutar para ter a relação sexual somente dentro do casamento. Mas sabe o que isso tem a ver com maturidade? Tem tudo a ver. Porque isso daí extrai de nós uma necessidade. Fala, Francis! Um grande abraço, meu irmão. Tem uma coisa que implica diretamente nos nossos afetos. Tá? Por exemplo, o lucro disso daí muitas vezes nos tira da nossa insegurança em relação ao outro. Isso traz um fortalecimento da vontade, porque uma grande prova de amor, por exemplo, de um homem para uma mulher é realmente negar o desejo de prazer, né? Em vista dela, ou seja, isso daí não é uma pessoa que está sendo comandada pelos seus afetos. É uma pessoa que está sendo comandada por aquilo que é bom, belo e verdadeiro. Entende? Se direcionando para isso. Entendeu? Então, eu tenho várias coisas assim, cuidar da nossa sexualidade, cuidar do nosso corpo. Isso daí vai trazendo ao longo do tempo essa preparação para eu ser um bom pai, para que eu seja um bom esposo. Por quê? Porque eu vou conseguir... Obrigado, meu amor. Eu vou conseguir
ter um comando de mim, né? Porque aquele momento onde eu quero ser competitivo, eu vou ser solícito. Naquele momento onde eu preciso ser competitivo, eu vou ser. Por quê? Porque eu comando a mim. Não sou comandado pelos meus afetos. Uma pessoa imatura é comandada pelos seus afetos. Ou seja, comandado pelas tendências do seu temperamento. Ou melhor, pelas más tendências do seu temperamento. Entendeu? Beleza, minha gente? Obrigado por vocês estarem aqui comigo, tá? Eu agora tenho um atendimento agora, tem que sair rapidão, tá? E amanhã estamos aí novamente, tá? Falamos já dos pais coléricos com os filhos coléricos, dos pais sanguíneos com os filhos coléricos, e amanhã, que será que é amanhã? Nós temos os pais melancólicos com os filhos coléricos. Eita, esse daí também é bem... Vai ter um certo confrontinho aí, tá? Beleza, minha gente? Muito obrigado, tá? E até amanhã. Conto com vocês aí.